Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso Psicologia nos Autos do Processo com a doutora Liliane Santi. Estamos partindo para o nosso quarto episódio. É sempre uma honra para mim. Eu sou o JP Matias, sou especializado em marketing jurídico. Estou aqui ajudando a doutora Liliane nesse projeto. Já quero abrir esse programa falando sobre a questão das críticas construtivas, né? Porque já foram 3 episódios, nós vamos recapitular aqui um pouco de cada um dos episódios anteriores. E nesse meio nós temos vários comentários, quero agradecer a todo mundo que comentou. A doutora Liliane também recebe muitas mensagens e nós tivemos algumas pessoas dizendo: mas isso não é um podcast, isso é uma videoaula, são videoaulas, né? E de fato, a ideia da doutora Liliane quando ela me procurou para esse projeto foi de realmente fazer conteúdos de conhecimento, conteúdos que ela não tinha ainda, apesar dela já ter o livro publicado, de ter artigos. Mas esse tipo de conteúdo ela não tinha ainda, podendo passar o seu conhecimento. E, de fato, nós, dentro desse projeto, procuramos fazer conhecimento gratuito para estudantes de psicologia, para advogados que querem entender um pouco mais sobre as questões da psicologia jurídica. E, por isso, sim, é uma videoaula, são videoaulas e que nós queremos depois dar continuidade, mas por fazer nesse formato de podcast, isso abre também algumas possibilidades de trazermos outros convidados no futuro, pessoas também de grande importância no cenário nacional dentro da área, para também poder conversar com a doutora Liliane aqui e trazer muito mais conhecimento para vocês, certo? Então, antes de falar até do nosso assunto de hoje, que nós vamos falar aqui hoje sobre um assunto muito importante, né, para as pessoas que estão nos assistindo, que é como evitar uma falsa acusação de abuso sexual. A doutora Liliane vai abrir aqui muitas questões sobre isso. Nós vamos conversar com ela daqui a pouquinho ela fala com vocês aí. E antes, né, de começar esse novo episódio, nós vamos falar dos episódios anteriores aqui, de cada um deles, né? Por exemplo, no primeiro episódio, a doutora falou da sua forma acadêmica e profissional, da diferença das funções do perito, do juízo e das assistentes técnicas. Ela explicou muita coisa sobre isso. Então você que ainda não assistiu, vai lá no canal Liliane Santi no YouTube e procura lá o primeiro episódio. Tá com a thumbnail certinha lá, falando episódio 1. Você maratona lá e começa a ver os episódios. No segundo, ela explicou minuciosamente a diferença de laudo, relatório psicológico, parecer, declaração e atestado. Então, se não viu, vai lá e assista. E mais um detalhe, não deixe também de se inscrever no canal da doutora, de dar o seu joinha, de dar o seu like, de deixar o seu comentário. Vocês vão ver que são muitos comentários lá nos nossos episódios, é muito legal ver a interação. No último episódio, então, que foi o terceiro e até agora o último, né, antes desse que nós vamos fazer agora, ela deu uma aula completa sobre a diferença de escuta especializada e depoimento especial. Então, senhoras e senhores, vamos trazer aqui para vocês agora para falar sobre este novo assunto, a doutora Liliane Santi. Eu quero então, doutora, abrir já fazendo a primeira pergunta, né? Não está no nosso script aqui, mas falando aqui me ocorreu o seguinte. Como que surge uma falsa acusação, doutora? Psicologicamente falando, né? Dentro dessa máquina que é a nossa mente, o que leva uma pessoa a fazer uma falsa acusação? Dá uma abertura pra gente em relação a isso, doutora. Muito obrigado mais uma vez por me convidar. Eu que agradeço, JP, agradeço a todos que estão assistindo, todos que deixam lá os seus comentários, os likes, as críticas construtivas. É sempre muito importante pra gente. Inclusive, deixem lá o que vocês gostariam de ouvir no próximo episódio. Como bem disse, né, o JP, é uma videoaula. Aproveitem então que é grátis. Muita gente me pergunta: como é que foi tua formação? O que você fez? Quais cursos você recomenda? Tudo está no primeiro episódio e quem tem interesse pela psicologia jurídica pode seguir um a um aos episódios, que eu tenho certeza que no final do 5º episódio a pessoa vai estar já sabendo muita coisa e o caminho que deve seguir aí se gosta da profissão. Então, JP, esse é o tema, eu acho que é o que mais me perguntam. Inclusive, no YouTube
tem um episódio que eu fiz há bastante tempo, tem 27 mil visualizações com 350 comentários. Então, eu acho que é um assunto de muito interesse, né? Assim, todas as pessoas querem saber como evitar uma acusação de molestação sexual. Primeiro, gente, por que eu não falo abuso sexual? Porque a palavra abuso, ela dá uma impressão que você pode usar, mas não pode abusar. Então, assim, usa o álcool, mas não abusa, hein? Não vai abusar dos doces. Então, assim, como se tivesse uma permissão para você usar o corpo de uma criança e de um adolescente. Então, por isso eu não uso a palavra abuso, eu uso sempre molestação sexual. O que eu vou falar, né, essas dicas que eu vou dar, não quer dizer que você vai tá garantido de não receber, porque sempre tem coisas novas, né? Assim, infelizmente, nesse tema as pessoas inovam, mas pelo menos eu acho que a grande maioria das pessoas que foram acusadas eu até elenquei aqui os principais motivos, fiz até uma ordem aqui cronológica do que mais acontece entre uma falsa acusação, para que todo mundo possa se prevenir. Antes dos comportamentos, vamos dizer assim, das coisas físicas, né, tipo selinho, essas coisas, eu vou falar dos comportamentos pós-separação, que acabam gerando na outra pessoa um mal-estar e um desejo de vingança, e a pessoa então resolve fazer uma falsa acusação para que consiga de vez afastar a criança ou do pai ou da mãe. É um mito achar que só pai é acusado, mãe também é acusado, avós são acusados, tios, tias são acusados. Então a primeira coisa, gente, é prestar atenção que o comportamento de um muito provavelmente vai refletir na ação do outro. Top 1, vou começar aqui pelo primeiro. Ter uma amante. A pessoa descobre. Muitas vezes a pessoa não vai brigar de imediato. Dependendo da estrutura de personalidade dela, ela vai ficar quieta, preparando a vingança. E vai te pegar de surpresa, né? Então vai provocar situações para que dê a impressão de que houve uma molestação sexual e vai acusar ainda na constância do casamento, que para ela ou para ele, né, para quem descobriu que existe essa terceira pessoa, o casamento já acabou, mas não avisou o outro. E vai preparar aquilo, às vezes, com requintes de crueldade ou de maldade, né? Então, cuidado com isso, né? O casamento tá ruim, já termina, né? Não fica nessa de arrumar amante, porque uma hora ou outra a pessoa descobre. Engravidar a amante, eu acho que até tá no pior aqui, né? A pessoa descobre, daí sabe, a amante vai na casa e descobre. Isso são casos reais, tá, gente? Tudo isso que eu vou falar aqui são situações que eu já trabalhei. Então, a pessoa descobre que o marido tinha uma amante e que tá grávida. Ou, às vezes, a mulher fica grávida e o cara fala, mas peraí, eu tava viajando, eu trabalho fora, eu trabalho nos Estados Unidos, trabalho na Itália, nesse período eu não tava aqui. Não tem como, né? Não casa esse período aí. E vai investigar e, enfim, acaba depois, como vingança, fazendo uma falsa acusação. Aí, se já se divorciou, quando arrumar uma namorada ou um namorado, gente, cuidado com as postagens nas redes sociais. Pode postar, assim, foto do filho, foto da pessoa, mas nada de coisas exageradas para provocar o outro. Então, assim, tem gente que começa a namorar na mesma semana. E agora eu tenho um filho do coração. Não é só com o útero que se gera um bebê, se gera também no coração. Assim, acabou de namorar. A outra pessoa vai ficar com raiva. Para os namorados, se o pai da criança vestia a criança com a camisa do Palmeiras, então
esse aqui é palmeirense. Aí o namorado é corintiano. Já compra uma roupinha, faz uma foto e posta lá. Ó, Coringão. Não façam isso. Respeitem a outra pessoa, né? Vocês estão chegando agora, né? As namorados, madrasto, padrasto chegaram depois. A gente tem uma hierarquia na família pra gente respeitar. Então não provoque, porque você pode se dar mal. Acusação de molestação sexual é gravíssima para você comprovar que você não fez, porque você tem que fazer uma prova contrária. Não é uma coisa que você fez, é uma coisa que você não fez. Então, você vai ter que achar uma motivação. Então, evite, né, exibicionismos em redes sociais, provocando em Dia dos Pais, o que eu ganhei do meu filhote, sendo que o pai é o outro. Às vezes a mãe nem permitiu que o pai ficasse com a criança, ou pode ser no Dia das Mães. Não está regulamentado ainda, hoje era o meu final de semana, eu não vou deixar ficar com você. E aí a nova namorada bota lá, minha filhinha, ganhei da minha filhinha, e posta foto de chocolate, de presente, vai fazer foto junto no shopping e posta. Não provoque, né? Falar mal da mãe da criança ou do pai da criança em rede social. Não faça isso. A pessoa não vai gostar na hora que lê. E a pessoa vai tentar se vingar de alguma forma. Qual a forma mais eficaz de afastar pai, mãe e parentela toda? É fazendo uma acusação de molestação sexual, porque é gravíssima. E a primeira coisa que o juiz vai fazer é afastar o acusado da criança ou do adolescente. E aí vai demorar meses, na melhor das hipóteses, meses ou anos, ou às vezes, dependendo da idade, 10 anos, nunca mais, né? Até a pessoa ficar adulta e te procurar. Então, bastante cuidado. Eu vejo casal que acabou de começar a namorar e resolve ir viajar, vai para um resort. Nunca foi com a criança para lugar nenhum enquanto não estava namorando. Aí começou a namorar, vai para o resort e foto. Junto, a criança com o padrasto, a criança com a madrasta. Às vezes deitado junto na cama, deitado na rede, deitado não sei o quê. Isso vai provocar quem está afastado, né? Geralmente tem casos de alienação parental que o pai ou a mãe não estão convivendo, os avós não estão convivendo, e aí uma enxurrada de fotos dessa criança nas redes sociais com essas pessoas que a criança já está chamando de vovô e já está chamando de vovó. Ok fazer isso, gente, no sigilo ali da casa. Você pode fazer 500 fotos. Guarde no seu acervo pessoal. Faça álbuns, imprime, faz o que você quiser, guardar na HD, na nuvem. Não precisa se exibir nas redes sociais com a criança que não é seu filho. Um outro erro que eu acho que é bastante comum, JP, são assim, acaba de se separar e a pessoa resolve cortar tudo que o outro tinha. Então, assim, vou desligar a internet porque tá no meu nome, vou cortar a água, vou cortar a luz, e às vezes nem avisa, a pessoa nem tem tempo de trocar a titularidade. Quando vê, já tá cortado, porque o outro às vezes recebia no e-mail a conta de água, de luz, de internet, de consumo. Às vezes tem apartamentos que são gás, de repente não tem gás para fazer comida para as crianças, não tem luz, não tem como a criança tomar banho, não tem como assistir televisão. Então pensa que está ferindo a pessoa, o ex ou a ex, mas isso está afetando os filhos. E se os filhos já são pré-adolescentes ou adolescentes, muitas vezes nem precisa da mãe ou do pai instruir para fazer uma falsa acusação. Uma adolescente de 12 anos, acabou a energia elétrica, ela queria ficar na internet. Ou um menino que queria lá, ou a menina queria ficar jogando a noite inteira. Não tem energia elétrica, não tem internet. É claro que o filho vai ficar muito bravo. E aí vai perguntar para a mãe: por que não tem? Você não pagou? Não sei, estava no nome do teu pai. Quando vai ver, estava desligado. Não existe mais aquilo.
Celular, às vezes, está no nome da pessoa. Compra, né? Ah, vou comprar familiar. A pessoa corta tudo. Então, aquele número que você tinha desde sempre, faz 10 anos que tem aquele telefone, não é mais seu. A pessoa falou para a companhia, não quero mais. A pessoa perde o telefone. Então, isso vai gerar um desgosto, isso vai dar um desgaste. E, às vezes, a própria adolescente que perdeu o telefone, que perdeu a linha, que daí não tem mais contato com ninguém, vai falar, teve um dia que meu pai ficou me espiando ali no banho e não vai mais na casa do pai. E, algumas vezes, não é alienação parental, também não é a interferência de uma pessoa falando, faça isso. Às vezes, é da própria adolescente falando, ah, fez isso comigo? Você vai ver agora o que vai acontecer. Então, retirar o carro. Separou hoje, gente. Não precisa ter pressa para tirar o carro. Vai, calma. Faz a partilha, espera um tempo. A pessoa tem que levar os seus filhos para a escola. Quem vai se magoar e se chatear são as crianças de no dia seguinte ter que pegar 2 ônibus ou ir de Uber. Ou ter que pedir carona para o vizinho, ou ter que pedir para uma avó levar, porque o carro às vezes está no nome ou de uma mulher ou de um homem. Quem se separa, a pessoa vai embora com o carro e fala, se você sair com o carro, eu vou dar queixa de que foi roubado. A polícia vai te parar. Então, assim, são vinganças que não valem a pena, né? Esse tipo de... Espera, fala, olha, vai se preparando aí, porque como você sabe, o carro é da minha mãe, estava emprestado com você, agora vê aí se você quer comprar, se você não quer comprar, ou o carro é nosso, nós vamos ter que partilhar. Avisa, não pegue a chave que você tinha da portaria do apartamento e vai lá de madrugada e tira o carro e sai, como N vezes acontece. A pessoa ainda tem a chave, tem a portaria, tem o reconhecimento facial, vai lá, pega o carro e sai. E não sobra nada. Pega a moto e vai embora. E a pessoa vai de manhã trabalhar. O que aconteceu? Roubaram? Não. Fulano saiu. Era tal hora da madrugada. Horrível. No dia seguinte, falar que vai cobrar aluguel, sabe? Então, assim, as crianças vão sofrer, os adolescentes vão sofrer. Lógico, vai ficar morando na casa, você tem direito de receber o aluguel, quem não está com a casa. Mas não precisa ser no dia seguinte fazer aquele escândalo, falar, você tem que sair, vou te dar 30 dias porque essa casa é minha, você tem que sair 30 dias. Manda, às vezes, o advogado já fazer uma notificação extrajudicial de ação de despejo. A pessoa, como assim uma ação de despejo? Mas nem me avisou, nem falou, nem não sei o quê. Que isso? Tá querendo isso tudo aqui de aluguel? Como é que a gente vai pagar isso? Os filhos se ressentem. Se for pequenininho, ok, não vai saber de nada. Mas se for adolescentes, vai se alinhar ao que vê, ao genitor que vê que está sofrendo. Então, isso afeta diretamente a criança. Cuidado. Dizer... Eu tô falando casos reais, tá, gente? Né? Eu só tô exemplificando. Dizer que vai se suicidar. Tem pessoa que tá... Eu vou me matar, eu vou me suicidar, o tempo todo falando. Às vezes a pessoa já pediu uma medida protetiva que não deu certo. Às vezes a pessoa já tentou pedir um acompanhante ali junto, né? Uma convivência monitorada. Não deu certo. Essa pessoa começa a falar tanto que vai se suicidar e que tá com desejo de matar o filho. Eu trabalhei num processo assim, toda hora eu vou matar, eu vou me matar e vou matar o fulano, eu vou me matar e vou matar o fulano. A pessoa fala, peraí, eu já tentei de tudo, eu não consigo, eu vou fazer uma falsa acusação de que ele molestou a criança também morrendo de medo do pai matar. Confirma. E aí? Então não fala esse tipo de coisa, né? Ficar toda hora falando que quer matar o filho, falar pro próprio filho que quer matar o filho. Isso vai dar medo na criança e isso vai te prejudicar no processo. E isso você pode sofrer uma acusação pior ainda do que você imaginava, né? Ser muito rigoroso. Então, fazer engolir vômito, né? Já contei aqui, a criança que não queria comer beterraba, vomitou, aí pega com a colher, bota lá dentro. Abaixar as calças da criança em público. Às vezes a criança fez um xixi e quer fazer a criança passar uma vergonha em público.
Ir armado na casa da ex, buscar a criança, mostrar a arma para o atual namorado, isso gera um desespero na criança, um medo da mãe ser morta, um medo dela própria ser morta, um medo do pai ser preso por causa disso. E às vezes a pessoa faz essa conduta 1, 2, 3, 4 vezes. Aí a pessoa, como é que eu vou parar o sujeito? Vou parar como? Com uma acusação de que ele molestou da criança. Às vezes com concordância da criança, às vezes da própria criança que quer ajudar essa mãe que tá vendo o que tá passando, fala assim, eu mesma vou falar alguma coisa. Porque daí todo mundo fica por um tempo livre dessa situação constrangedora. Perseguir a ex-mulher do carro, perseguir o filho, invadir a escola, pular muro de escola. Gente, tudo isso acontece, tá? Reclamar muito de coisas insignificantes. Reclamar que o dente tava sujo. Aí eu peguei e falando, tava com alface aqui, tava com uma salsinha. Limpa! Manda escovar, manda fazer um buchê, tira lá o que tá aparecendo. Isso não é motivo de ficar mandando WhatsApp pra pessoa, gente. É cansativo. Eu leio algumas reclamações, JP, que eu fico... Falo assim, como é que essa pessoa suporta esse tipo de reclamação? Então, assim, tá com a unha comprida, aí não tem nem nada, assim. Manda uma foto. Corta a unha. Não é pai? Ou não é mãe? Ou tá reclamando que voltou da avó com a unha comprida? Corta, todo mundo tem que cuidar da criança. A rede de proteção é para isso. É para cada um fazer um pouquinho, para cada um cuidar. Igual as tribos indígenas. A criança é de todos. Tribos africanas, a criança é de todos, todo mundo é responsável por ela, todo mundo cuida dessa criança. Então, reclamar, eu fui na tua casa e a colcha da cama tava com uma manchinha. Olha aqui a foto da manchinha. O uniforme tava sujo de não sei o que. Orelha suja, meia suja e etc. de coisa suja. Limpe, lave. Ensina a criança a lavar, dependendo da idade da criança. Esses dias trabalhei num processo, me deixar 12 anos, o pai tirando foto do umbigo. O umbigo dele tá sujo. Mas tem 12 anos, a mãe precisa limpar o umbigo? Então, assim, cuidado com as reclamações excessivas, sem nexo nenhum, só para ficar lá importunando a pessoa. Essa pessoa, às vezes, pede uma medida protetiva e não consegue, ela vai fazer qual? Acusação de molestação sexual, porque ela vai conseguir. Excluir do plano de saúde no dia seguinte que se separaram. Não dá nem um tempo de carência para a pessoa arrumar outro. Às vezes, exclui inclusive os filhos. Você não quis se separar? Agora eu vou tirar todo mundo do plano de saúde. Às vezes, adolescente está fazendo um tratamento terapêutico, gosta daquela profissional, gosta de tal médico e, de repente, está sem nada. Tira da aula de Kumon, tira da aula de dança, tira do inglês, tira do alemão, tira do hipismo, tira de tudo, corta. Fala assim, meu dinheiro vocês não vão ver mais. Acha que vai conseguir o que com isso? Só vai conseguir que o filho se desgoste. Pedir para a criança... Bom, daí nós vamos... Você quer falar alguma coisa, Jota? Porque depois eu vou falar assim de comportamentos mesmo, de... Eu tô achando interessante, porque de um fio que eu puxei aqui, a senhora já veio com várias questões, né? São anos e anos trabalhando com isso. Como a doutora disse, são casos que ela viveu, são coisas que ela enfrentou e que ela sobreviveu, inclusive, né? Tá aí para contar a história até hoje. Mas tô lembrando uma coisa aqui, doutora, que a senhora está especialmente feliz hoje, né? Nem especialmente fale. Feliz porque agora, no dia 7/10, a Corregedoria Geral da Justiça, por meio do comunicado 807/2005, comunicou aos magistrados de primeiro grau a determinação para suspenderem a realização de entrevistas prévias ao depoimento. Eu anotei isso aqui porque, na realidade, eu sei que a senhora tem interesse nessa situação
Eu vou pedir para a senhora relatar um pouco sobre isso, né? O depoimento especial, bem como, inclusive, a confecção de relatórios posteriores ao ato. A senhora quer falar alguma coisa sobre isso? Eu quero. Vou até interromper esse assunto aqui. Vou interromper um pouquinho e já volto, tá? Nos comportamentos, assim, realmente do que as pessoas fazem para falar desse assunto. Porque eu acho que não tem ninguém mais feliz que eu desde o dia 7 de outubro. Porque eu sempre fui uma defensora do fim das malfadadas. A entrevistas prévias ao depoimento especial, né? Elas sempre foram ruins, né? Falando, né? Assim, vamos dizer assim, com a justificativa de proteger a criança ou adolescente, acabavam cometendo uma violência institucional. Por quê? Se o depoimento especial é para ser algo feito uma única vez, não revitimizar, não cometer violência institucional, por que no estado de São Paulo fazia entrevista prévia? Que era um dia separado, não era no mesmo dia do depoimento especial. Então, assim, não tinha a menor lógica, porque você faz a criança ou adolescente passar por aquela situação desnecessariamente. E ainda foi completamente modificado. Quando se falou, era apenas para ser um ato no mesmo dia, pouquinho antes, um acolhimento ali, para ver se a criança tinha condições emocionais e cognitivas para depor. Mas o que é que isso virou? Isso virou um mini estudo psicossocial, com psicóloga e assistente social na mesma sala e entrevistando quem acusa, juntamente com a criança ou adolescente. Como que uma criança, vamos pensar num caso de alienação parental, como que, se está a mãe que acusou, ou se está o pai que acusou, são figuras de autoridade, se está junto com a criança ou junto com o adolescente, contando a história para uma psicóloga e para uma assistente social, essa criança, dias depois, quando ela vai passar pelo depoimento em si, ela vai falar algo diferente do que ela acabou de escutar? E se realmente aconteceu? E se não foi uma falsa acusação? Essa criança vai reviver naquele dia da entrevista tudo o que aconteceu com ela, um estupro mesmo de vulnerável. Muitas vezes acontecem, a criança tem que ser operada depois, porque tem uma ruptura tão intensa, às vezes bem severa, a criança precisa ficar internada. Ela precisa passar por essa situação dias antes, para ir depois novamente no depoimento especial falar sobre aquilo? Não é isso não é uma violência, né? Ser entrevistado junto com quem acusa, né? Às vezes são acusações que acontecem contra terceiros, então a criança estará com o pai, com mãe e ela própria. Às vezes a história é diferente do que aquela que o pai e a mãe pensam. Mas vocês acham que a adolescente vai dizer que foi diferente, estando com duas figuras de autoridade ali que esperam que ela tenha tal postura? Não vai. Um outro problema da entrevista prévia, não tem direito não tinha, felizmente, falar no passado, direito ao contraditório. O que é isso? O assistente técnico não podia participar. Então, assim, o que se sabe? Como é que o assistente sabe o que aconteceu? O que foi falado ali dentro? Porque não era um ato gravado. O depoimento especial é gravado, todo mundo assiste em tempo real, a gente está vendo o que está falando, depois vai ter uma pausa, todo mundo vai poder fazer perguntas, a entrevistadora vai adaptar essas perguntas, vai fazer e todo mundo está ali ouvindo em tempo real. E a entrevista prévia é um ato às escondidas. Ninguém sabia o que foi falado, ninguém podia ir ao fórum no mesmo dia. Você não sabia se entrou junto, se não entrou junto, se resguardou a criança de quem estava acusando, assim, se ouviu separadamente, se ouviu junto, se fez depois uma entrevista em conjunto com todo mundo. Não, porque não podia ir.
quando os juízes deferiam, falava assim, sim, a assistente técnica vai, mando que ela vai. Então, vai o oficial de justiça lá na casa do assistente técnico, o assistente técnico assina o mandado de intimação e comparece no fórum. Vocês acham que acontecia? Assistente social e psicóloga falava assim, não vai entrar, porque não pode. Não, mas estou com mandado aqui. Não pode, porque nós temos o provimento 12 de 2017 que proíbe que o assistente técnico e o perito estejam na mesma sala, então a gente tem que fazer uma reunião técnica. Mas entrevista prévia não é perícia. Entrevista prévia não é avaliação psicológica. Não cabe esse argumento. Entende? Assim, não tem a mínima lógica. Ou seja, até hoje, nunca eu participei de uma entrevista prévia. Então, assim, nunca, né? O máximo é quando o juiz manda, a gente vai, mas fica do lado de fora e sempre observa o quê? Que entra sim junto e fica lá assistente social, fica lá o psicólogo e quem acusa, e a criança, e o adolescente, e a gente fica só imaginando o que é que estão falando lá. E demora 1h30, demora 2 horas, e você pensa, se isso não é revitimizante, se isso não é uma violência, o que será que é? Mas, felizmente, agora, oficialmente, porque desde 2023, JP, que a gente tem feito um movimento, né? Escrevi aquele artigo, palestras na OAB, palestra em escolas, falando pouco a pouco com cada um dos advogados criminalistas. Nós precisamos nos unir, precisamos acabar com a entrevista prévia. Isso é ruim para a criança, isso é ruim para o adolescente, isso é ruim para o acusado, porque vem um relatório disso, ou seja, é quase que uma condenação, porque a pessoa faz um relatório, mas não vai ter o depoimento especial daqui a pouco. Então, para que serve o depoimento especial se acabou de escrever um relatório? Então, assim, foi com muita luta que, desde 2023, tem uma recomendação para que não ocorram, mas continuava ocorrendo. Só que dia 7 veio uma determinação a todos os juízes de primeiro grau que suspendam as entrevistas prévias, bem como os relatórios decorrentes deste ato, que era a entrevista prévia, e do ato do depoimento especial, porque não precisa ter julgamento de valores de nenhum profissional. Começa que o entrevistador, ele está ali no papel de entrevistador, ele não está ali como psicólogo, avaliador. A técnica do serviço social está ali como entrevistadora, ela está ali apenas para entrevistar. Nunca coube fazer um relatório. Se todo mundo está assistindo, se o promotor está assistindo, o juiz, assistente de acusação, defesa, assistente técnico está assistindo, e essa audiência vai ficar gravada para a gente olhar depois, para que ter um relatório com opinião do entrevistador? Assim, totalmente descabido. Então, realmente, estou radiante. Tá. Muito bom. Embora não fosse o assunto hoje, mas eu sabia que era o momento oportuno para falar sobre isso, né, doutora? Então eu trouxe aqui a situação, né? Vamos retomar então a questão do episódio de hoje. Doutora, o que fazer quando for acusado? Quais são os primeiros passos? E eu quero fazer um adendo também. Nós não estamos dizendo que não existe molestação, não é isso, tá? Nós sabemos que existe. O que nós estamos falando aqui é sobre as questões, como a doutora bem colocou já anteriormente, de coisas que são inventadas. Então nós estamos trazendo isso aqui hoje, tá? Mas com toda a consciência que sim, existem pessoas que molestam, tá bom? É isso. Muito, muito bem lembrado. Antes de responder isso, eu quero falar os comportamentos, né? Daí comportamento mesmo físico, que levam a pessoa que acusa justificar, né, ou falar que houve uma molestação sexual. Então vamos lá.
pegar no pipi da criança de brincadeira. Então, assim, cadê o pirulito? Cadê o pingolim? Aquelas brincadeiras. Eu tenho uma tia, não minha tia, né? Uma tia de uma criança que ela respondeu a um processo de molestação sexual porque estavam num restaurante e chegou o sobrinho de 2 aninhos e pouco e ela pegou exatamente... cadê o pingolim? Mostra aí pra todo mundo. Cadê o pipi? Não sei o que. Por esta brincadeira, ela, por ter tocado na criança, sofreu um processo de molestação sexual. Pedir, né? A mesma brincadeira, pedir pra mostrar o pipi, né? Antigamente o pessoal, mostra o documento pro vô, mostra o documento. Não mostre documento pra ninguém, gente. Cuidado com as massagens para fimose. Às vezes a própria mãe da criança fala, eu levei no médico porque a pelinha tá assim e tal, receitou essa pomadinha, você faz a massa. Gente, é melhor se você fica com seu filho só finais de semana alternados, pula essa parte da massagem, não faça. Porque depois a criança fala que doeu e que o pai tocou, e isso vai virar uma acusação de molestação sexual, porque na delegacia a criança vai falar, papai pôs a mão, doeu, chorei, sangrou, eu não queria pedir pro papai parar, papai não parou. Beliscão, às vezes aquelas coisas de fofa, criança fofa, belisca o bumbum, que coisa bonita, linda. E às vezes marca o bumbum. A pessoa vai falar que você teve uma preferência por beliscar, então, o bumbum, que é uma parte íntima da criança, etc. Selinho, que é muito comum, pessoa, ai que fofo, principalmente crianças pequenininhas. Às vezes os pais ou as mães postam nas redes sociais e essa foto vai ficar lá. Então, dando um selinho em bebezinho, criancinha de 10 meses, de 1 aninho, de 2 anos. Depois que cresce, continua dando o selinho sem a menor maldade, mas isso vai virar depois contra você. Olha, o pai sempre quis beijar na boca da criança. Inclusive no shopping, o pai beija, dava um selinho. Tenho clientes que estão, inclusive, está acontecendo nesse momento, está respondendo por dar selinho na criança. Colocar, gente, criança de cavalinho, sabe quando carrega aqui em cima, né, no colo? Ou carrega a criança do lado, assim, que é fácil, né, de carregar aqui, parece que o peso pesa, a criança pesa menos. Não façam isso, né? Vai falar que está estimulando a área genital da criança, que depois que voltou da casa do pai, às vezes você põe uma foto carregando a criança assim. Tem pais que treinam, né? A gente aqui em Campinas, Lagoa Taquaral, você vê às vezes o cara fortão carregando a criança do lado, correndo. Vai falar que estava manipulando a região genital da criança do lado, que depois chegou em casa, a criança começou a se esfregar no sofá. Não coloca aqui em cima também, às vezes faz uma foto assim, despretensiosa, uma foto bacana, posta na rede social e acaba sendo depois, né, acusado. Barulhos, sabe esses barulhinhos que vai na barriga, no sovaco, no peitinho? Não façam, porque depois fala que ergueu a blusa da criança para tocar diretamente na pele, pôs a boca, não sei o quê. Porque a criança pequena, ela não vai saber explicar. Mas eu gosto, eu dou risada, dá cócega quando o meu pai faz no meu sovaco, ou que faz na minha barriga, ou no meu umbigo. Eu tô com uma avó acusada porque fazia esse tipo de coisa nas costas da criança, mas tá dizendo que autoestimulava a criança, que a criança dizia que era gostoso. Morder bumbum, nem pensar, que depois fica aquela marquinha, vai falar que mordeu bumbum. Lambidas no queixo, aquelas coisas, lambida no queixo, lambida na orelha, lambida no pescoço e sai correndo. Às vezes isso é uma brincadeira, um costume que a pessoa faz e a criança gosta e morre de rir. Só que depois fala, meu pai lambeu o meu pescoço. A outra pessoa, lambeu. Às vezes até já via na constância do casamento como era essa brincadeira, que a brincadeira não tinha nada demais. Lambeu o queixo, sair correndo. Só que no pós-divórcio fala assim, tá falando isso
vai contar na delegacia. Se perguntar na delegacia, lambia teu pescoço? Lambia. Lambia seu sovaco? Lambia. Aí já todo mundo vai maliciar. Tomar banho, gente, nem pensar. Assim, a maioria dos pais e das mães acusados de molestação sexual é porque toma banho com o filho. Então, mesmo que você estava na piscina do clube ou que você estava, sei lá, na sauna, sempre de sunga. Dá banho na criança primeiro, manda a criança sair, seca a criança, depois você tira a sua roupa. Porque senão vai falar o quê? Eu vi o pipi do papai. Ah, você viu? Ah, era grande. Não quer dizer que estava ereto, né? Que o pênis estava... Mas pro tamanho da criança, realmente do pai estava grande. Mas a pessoa vai aumentar isso e vai dizer, olha, estava tomando banho, a criança disse isso, não sei o quê. Brincar de serra, serrador. Sabe quando põe a criança aqui nas pernas? Serrador, serra o papo do... Não, porque vai falar que a genitália está encostando na sua perna e isso está autoestimulando a criança. Ensinar a criança a brincar a cavalo no braço do sofá. Não dá. O meu cliente tinha um cavalinho, aqueles cavalinhos que é de pau, e ele pegou ali a cabeça do cavalinho, sentou a criança no braço e com o cavalinho fazia aquilo. E depois a criança na casa começou a brincar no braço do sofá. E isso, esse pai até hoje, tem uns 7 anos, ele não teve mais contato com a criança. Porque a mãe mudou de estado, dizendo que ele estava incentivando a criança a se autoestimular e a criança depois estava se masturbando no sofá só porque a criança estava brincando ali. Isso virou uma confusão e não conseguiu mais ver. Passar pomada. Eu já falei aqui, uma avó que foi acusada de passar a maisena, gente. Minha avó passava maisena. Não tinha, acho que hipogloss à época ou aquelas outras pomadas hoje mais modernas. Então, cuidado, porque depois vai falar assim, não estava assada quando chegou na casa. Por que ficou assado? Porque não tinha necessidade nenhuma de passar pomada. Por que passou pomada? Então, hoje está difícil, porque se a criança chegar assada, você recebe uma acusação. Olha, estava assada, acho que você ficou se esfregando ali. Se você passa pomada, também é a mesma coisa. Porque fala assim, por que você passou a pomada se saiu daqui e não estava assada? Então, o que aconteceu que a criança ficou assada? Recomendo, se usa fralda, troque a fralda, não deixe cheio de xixi, não deixe a criança com cocô, porque vai ficar assado. Você tem criança pequena, já você sabe, às vezes pouquinho tempo que a criança fez um cocô, porque a criança vai sentar em cima da fralda com o cocô e aquilo vai ficar aquele baita vermelhão de uma hora para outra. Mas para quem está querendo te acusar, isso é um prato cheio. Não dormir na mesma cama. Bota a criança num lugar, você dorme no outro. Põe um colchão. Ah, mas não dorme no outro quarto. Põe um colchãozinho no chão, você dorme no chão, a criança na cama. Encoste a cama na parede para a criança não cair. Se cair, vai cair em cima de você que está no chão. Não durma. Tem vários pais acusados. Ah, eu estava dormindo, meu pai estava com a mão encostada em mim. Ou meu pai colocou a mão no elástico do meu pijama. Ou o meu pai estava com a perna em cima de mim. A pessoa está dormindo, às vezes se mexe, né? E aí adolescente ou criança pode contar uma coisa na casa ou dizer que dormiu no meio. Tem criança que é pequena e fala, tava o namorado da mamãe, eu e a mamãe. Imagina que o pai vai gostar que a criança dormiu no meio do namorado da mamãe. Vai sobrar uma acusação pro padrasto. Então, assim, os novos namorados precisam ficar atentos, porque cada dia mais eu tenho recebido casos de novos companheiros. A pessoa não gosta. Então, fala logo pra mim, não, vai dormir em outro lugar, eu vou dormir no chão, você dorme então com a criança. Se é alguém que pega, né, uma mãe ou um pai que pega a criança de 15 em 15 dias. Ah, mas é pequenininho. O sujeito que durma, né? Assim, evitar, gente, evitar é o melhor negócio. Acreditem. Porque gasta um rio de dinheiro. Saúde física.
saúde emocional. A pessoa fica acabada, às vezes perde emprego. Se for uma multinacional, se tiver esse tipo de ser demitido, né? Então, cuidado, evitar é o melhor caminho, né? Se for uma pessoa casada ou tiver com um namorado e a criança dorme no outro quarto, quando for fazer sexo com o novo companheiro, tranque a porta. Tranca a porta, porque a criança acorda do nada e entra lá no seu quarto e vê a cena e vai contar pra mãe que viu. Às vezes nem entende, mas fala: nossa, eu vi sem roupa, eu vi pelado, acho que tava brigando, acho que não sei o quê. E aí, criança que vê cena de sexo na casa do pai ou da mãe, de novo casamento, olha, vai ser muito difícil você conseguir uma convivência sem monitoramento. E eu vou dizer, anos vai ficar monitorado, tá? Pai falar pra criança: você é a namorada do papai, só você, papai não quer mais nenhuma namorada. Ou a mãe falar pro menino: você é o namorado da mamãe não quer ninguém, mamãe só ama você. Gente, não falem isso. Você é a filhinha do papai ama a filhinha. Não fala essas coisas de namorado, porque quem tá querendo te acusar vai falar o quê? Olha, o pai, no lugar de falar que é pai, o pai tá falando que é namorado da menina. E a criança cresce falando que é namorada do papai, que o papai não vai namorar mais ninguém. Só que, de repente, o papai conhece alguém e vai namorar. E esta adolescente vai odiar a nova namorada, que ela sente que está tomando o lugar dela. Tem um pai que foi recentemente condenado, está tentando um recurso agora em segunda instância, porque ficava com isso, era só você, não vou namorar nunca nem mais ninguém, só você. E a menina estava com 12 anos e o pai arrumou uma namorada. E o pai ia sair com a namorada, um show, qualquer coisa, foi buscar a filha ia junto, estava demorando muito no banho. E ia perder a hora do show. Até que o pai falou: eu não vou mais esperar. Mandou mensagem no WhatsApp: eu não vou mais esperar. A fulana quer muito ver o show, não vou perder. Deixou a filha. Isso no sábado. No domingo, adivinha? Delegacia, acusação de que dormia junto, que o pai passava a mão e que etc. Então, pai é pai, mãe é mãe, namorada é namorada, né? Tem um aqui que eu elenquei também, que eu nunca tinha visto, mas estou trabalhando nisso, do pai andar a cavalo com a criança. E a criança vai na frente, o pai vai atrás. Ué, queria botar a criança pequena atrás para a criança cair, né? Claro que o pai precisa ir com a mão segurando a rédea e segurando a criança para não cair. Mas aí fala que o pai tá esfregando o genital na criança, né? Vai, JP, qual que é? Eu até perdi a pergunta. São muitas coisas, né? Então, doutora, agora, entrando nesse assunto, né? A senhora elencou as questões aí todas que as pessoas devem evitar, os comportamentos que as pessoas devem evitar. Mas, e se você já está sendo acusado, quais são os passos a partir desse momento? Isso, perfeito. Primeira coisa, tentar achar a motivação. Pensar nisso tudo que eu falei aqui. Putz, postei uma foto a semana passada. Postei o ultrassom que a minha namorada, que já estava grávida na constância do casamento, né? Vai ter gêmeos. Pega tudo que tem nas redes sociais, salva direitinho, já dá o print. Se a pessoa te mandou um WhatsApp: eu vou desgraçar a sua vida, espera, você vai ver. Ou às vezes manda pro pai ou pra mãe, pro sogro, né? Sogro e sogra. Você vai ver o que eu vou fazer com seu filho. A vida de vocês nunca mais vai ser a mesma. Qualquer coisa que aconteceu antes daquela acusação, ou se você tá tendo a oportunidade de assistir este vídeo hoje, não foi acusado e está se separando, começa a salvar tudo. Sabe que a sua mãe recebeu uma coisa assim, meio ameaçadora, o teu pai, já salva isso. Manda pra nuvem, porque telefone a gente perde, ladrão rouba. Então, garanta que você tá salvando sua prova. Porque é muito difícil você fazer uma prova contrária. Você falar que não passou a mão. Eu não passei a mão. Eu não beijei a boca. Então,
tente ver o que estava acontecendo naquele mês desta acusação, no mês anterior, se pediu uma redução de alimentos, se a pessoa queria um imóvel que era seu quando você era solteiro ou você solteira, e daí a pessoa perdeu, o juiz não reconheceu que a pessoa teria direito, ou se você pediu um aluguel e o juiz deferiu, a pessoa vai ter que pagar o aluguel. Pense em motivações. Eu acho que primeiro, assim, qual foi a motivação? O que é que pode ter acontecido que deixou essa pessoa com raiva? Não só a mãe, o filho também, principalmente se for adolescente. Ah, eu quebrei o celular. Era 3 horas da manhã, estava conversando ainda, eu esmaguei, meti o martelo. Isso aconteceu, acho que eu já até falei aqui. A própria adolescente fez a acusação. Depois, eu não quero mais ver meu pai. E vou, né? E fez a acusação. Você contrate um advogado que tenha uma postura de ser um advogado já assim, que faça as coisas, tentar morrer as coisas, né, na delegacia. Tem muitos advogados que falam, não vamos botar nossas provas agora, vamos deixar, vamos segurar. Mas se você tem as provas, mostre suas provas. Tente evitar que isso saia do inquérito e se transforme num processo. Evite ser denunciado. Então, se você já tem essas provas, se você fala assim, na minha casa é cheia de câmera, a pessoa falou que eu fiz, mas eu tenho câmeras. Já leva, apresenta na delegacia, já tenta encerrar isso, porque quanto mais demora, mais difícil fica para você provar e você vai ficando afastado da criança. Procure sempre um advogado. Gente, de novo, como o JP disse, é lógico que existe casos de incesto. É lógico, ninguém aqui está falando que não tem pais incestuosos, tios padrastos. Ninguém está falando que não tem um vizinho que molesta de criança. É lógico que existe. A gente está falando aqui de acusações pós-divórcio, às vésperas de um divórcio, tá? Nós estamos falando das falsas acusações. Contrate um advogado que também conheça dos processos de família, porque vai estar interligado. Assim que você for acusado, vai ter um processo de um pedido de guarda unilateral. Ou você entrou com um processo pedindo guarda unilateral porque achou que a criança estava sendo mal cuidada, porque a mãe saía de noite, porque a mãe trabalhava muito, a criança fica com a avó, você entrou com um processo de unilateral. Aí você, um mês depois, dias depois, que a pessoa foi citada, falsa acusação. Então, tá sempre ligado nestes casos de família, o criminal e a família. Eu sempre falo, eu sou perita, eu sou assistente técnica em casos criminais ligados à família. Exatamente por isso. Eu trabalho com sequestro internacional de incapaz. Não um sequestro internacional qualquer, sequestro internacional em casos de família. Uma pessoa se mudou e trouxe o filho para cá ou levou o filho embora. Então, o advogado não pode ser um advogado único, exclusivamente criminalista, que não entende nada de família, que vai estar caminhando. Tem que ser um advogado que aceite conversar com um outro colega que está cuidando já do processo da guarda e de regulamentação de convivência. Porque eles vão precisar pensar nas estratégias. A partir do momento que a pessoa é acusada, vai pegar o quê? Levar o processo criminal, juntar na família para interromper a convivência. Então, se os dois advogados não estiverem trabalhando em parceria, vai ficar prejudicado, porque o advogado criminalista vai aceitar a interrupção da convivência. Mas o do civil não, o do civil vai falar, eu quero monitorada. Então, os dois precisam trabalhar, né, juntos. Como é que nós estamos de horário aí, JP? Tá faltando aí uns 5 minutos, eu acho, para encerrar o horário. Tá, daí a gente continua no próximo, tá? A gente não vamos interromper, tem bastante coisa para falar, nós não vamos interromper. Então, vou continuar respondendo ainda essa pergunta. Perfeito.
informe o juízo da família que você tem interesse em manter a convivência monitorada e assistida. Muitos pais cometem o erro de falar o seguinte: eu não fiz nada, eu não vou me humilhar, eu não vou mendigar convivência, porque eu não fiz, meu filho sabe que eu não fiz. Isso é um erro, porque vai passar tanto tempo, tem processos que eu estou trabalhando, gente, nós estamos em 2025, tá? Que eu gosto de falar o ano que tem gente que vai ver isso aqui daqui a alguns anos. Eu estou trabalhando em processo de 2018, que a pessoa nunca mais viu o filho. Então, não cometa isso. Fala, eu quero ver de qualquer jeito. Porque daí, se todo mundo falasse eu quero ver de qualquer jeito, teria menos acusações. É que as pessoas ficam envergonhadas e falam, eu não quero ninguém me fiscalizando. Como assim? Vou sair com uma pessoa me olhando? A pessoa vai ter que ir na minha casa? Eu prefiro não passar por isso. Não. Passe por isso. O teu filho vai te agradecer, você vai agradecer no futuro, a convivência vai ser mantida. E nós vamos continuar então no próximo episódio aí. Muito bem, pessoas. Minhas pessoas queridas que estão assistindo aí, pô, foi um episódio bem denso, bem tenso, vamos dizer assim, mas com a leveza que a doutora Liliane sempre traz para os nossos episódios do Psicologia nos Autos do Processo. Então, como ela mesma disse, voltaremos no próximo episódio e falaremos mais sobre esse assunto, vamos concluir esse assunto e vamos concluir essa série de vídeos da primeira temporada do Psicologia nos Autos do Processo. Muito obrigado a você que assistiu até agora. Comente, compartilhe. Lembrando, esta videoaula, melhor dizendo, ela é gratuita para você. Então aproveite esse conhecimento maravilhoso. Voltamos na próxima. Valeu!